Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Lightworkers Trabalhadores da Luz. É com grande gratidão que estamos aqui juntos mais uma vez. Como vocês já devem saber, o espaço me fascina. Com todos os seus fenômenos, seus mistérios, é um grande ancião com muitas histórias para contar. Só precisamos ter a sensibilidade para ouvir. Então, vamos ouvir agora uma história do universo. Toda vez que você olha para o céu e vê uma estrela, saiba que assim como você, ela também nasceu. Tudo começa com uma gigantesca nuvem de gás e poeira pairando no espaço, chamada de nebulosa. Essas nuvens são compostas em sua maior parte por hidrogênio, o elemento mais abundante do universo. Durante muito tempo, essas nuvens flutuam de maneira dispersa pelo espaço até que algo provoca um desequilíbrio. Pode ser uma explosão de uma estrela próxima, uma colisão de nuvens ou até mesmo a força da gravidade agindo lentamente ao longo de milhões e milhões de anos. Quando esse desequilíbrio ocorre, partes da nuvem começam a se concentrar. A gravidade entra em ação, puxando o gás e a poeira para um ponto central. À medida que mais material se junta, a pressão e a temperatura começam a aumentar intensamente. Quando a temperatura atinge cerca de 10 milhões de graus Celsius, inicia-se um processo chamado fusão nuclear. Os átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando uma enorme quantidade de energia. Esse momento marca, portanto, o nascimento de uma estrela. E você sabe por que elas são redondas? Por mais simples e bobo que pareça, essa é uma pergunta interessante, e a resposta é ainda mais interessante. O formato esférico de uma estrela é resultado do seu equilíbrio hidrostático. De um lado, a gravidade puxa toda a matéria para o centro da estrela, e do outro, a pressão gerada pela energia das explosões das reações nucleares no interior empurra essa matéria para fora. Quando essas duas forças se equilibram, a estrutura mais estável e eficiente que o universo definiu é a forma esférica. Esse equilíbrio dura bilhões ou até bilhões de anos, dependendo do tamanho da estrela. Quando o combustível acaba, esse equilíbrio, portanto, se rompe e a estrela passa por diferentes fases até a sua morte. Sim, sei que vocês também já sabiam disso, todas as estrelas morrem. Entretanto, algo me fascina de uma forma ainda mais intensa quando observamos que às vezes uma nova estrela surge imediatamente após a morte de outra. Sim, estamos falando de uma anã branca. Tudo começa com uma estrela comum, por exemplo, uma estrela como o nosso Sol. Durante a maior parte da sua vida, essa estrela mantém um delicado equilíbrio. No centro, a fusão nuclear transforma hidrogênio em hélio, liberando energia e mantendo a estrela inflada, resistindo à força da gravidade que tenta esmagá-la. No entanto, esse combustível, o hidrogênio, não dura para sempre. Quando ele começa a acabar, a estrela entra numa fase instável, ela se expande, tornando-se uma gigante vermelha. O núcleo da estrela se torna cada vez mais denso, enquanto as camadas externas são expulsas para o espaço, formando uma nebulosa planetária, uma espécie de casulo brilhante ao redor do que restou da estrela. E o que sobra no centro é um núcleo extremamente quente e compacto, a anã branca. Essa anã branca é do tamanho da Terra, mas com uma massa parecida com a do Sol. Isso significa que ela é incrivelmente densa. Uma colher de chá dessa matéria pesaria toneladas e mais toneladas. Ela não gera mais energia e não realiza fusão nuclear, ela apenas brilha, com o calor que resta esfriando lentamente ao longo de bilhões de anos. Apesar de pequena e silenciosa, a anã branca é o último suspiro de uma estrela que um dia brilhou intensamente. Ela é um registro cósmico do passado,
uma memória viva do tempo em que aquela estrela iluminava seus planetas e aquecia seus mundos. Mas até mesmo este brilho retumbante tem um fim. E quando uma anã branca se resfria totalmente, ela se transforma em uma anã negra. Ao contrário das fases anteriores da vida estelar, a transformação de uma anã branca em anã negra não é violenta nem repentina. Não há explosões nem grandes mudanças visíveis. O que ocorre é um processo de resfriamento lento e constante. A anã branca, isolada no espaço, sem mais combustível, vai perdendo calor por radiação com o passar de trilhões de anos, muito mais que a idade atual do universo. Ela se resfria até o ponto em que não emite mais luz nem calor. Nesse momento, ela se torna uma anã negra, um corpo escuro, frio e praticamente invisível, uma estrela morta, por assim dizer. Não há mais brilho, não há mais energia sendo liberada, é o fim absoluto da atividade estelar. Como se fosse uma lustrosa bola de boliche, pairando no meio do universo. Teoricamente, não deveriam existir anãs negras pelo fato do resfriamento total da anã branca exigir muito mais tempo do que o próprio universo tem de vida. Mas aqui que mora o problema. Ou nós temos uma visão equivocada sobre a idade do nosso universo, ou podemos entender que civilizações estão manipulando massas de estrelas. Um exemplo é a anã branca WD 1145017. Localizada a cerca de 570 anos-luz de distância, tem se tornado um mistério para os astrônomos. Com uma massa de 0,6 vezes a do Sol e uma temperatura de 11.000 graus Celsius, ela segue seu curso de estrela moribunda, mas suas flutuações de brilho e taxa de esvaziamento térmico mais rápidas do que o esperado desafiam as explicações naturais. As variações irregulares e intensas no brilho sugerem algo mais. Uma civilização avançada poderia estar extraindo energia dessa estrela, controlando suas flutuações para fins energéticos ou até mesmo para impulsionar suas tecnologias. Esse tipo de absorção de energia poderia ser a explicação para as anomalias observadas, transformando a estrela em uma fonte de poder controlada por inteligência extraterrestre. O comportamento incomum da WD 1145017 abre a possibilidade de que estejamos testemunhando algo muito além da física convencional, talvez até uma evidência de uma civilização cósmica avançada. Além deste mistério, temos outro ainda maior aqui mesmo no quintal de nossa casa, o enigmático planeta 9. Vários astrônomos acreditam que existe um planeta massivo e ainda não detectado nos confins do Sistema Solar, muito além da órbita de Netuno. Essa hipótese surgiu a partir da observação de comportamentos estranhos nas órbitas de alguns objetos do cinturão de Kuiper, uma região gelada e cheia de pequenos corpos além de Plutão. Esses objetos, como o Sedna e outros corpos transnetunianos, parecem ter órbitas alongadas e inclinadas de maneira semelhante, como se algo invisível estivesse puxando-os gravitacionalmente. O planeta 9 pode ter cerca de 5 a 10 vezes a massa da Terra, mas estaria a centenas de unidades astronômicas de distância. A essa distância, a luz solar é fraca demais para iluminá-lo visivelmente, e ele seria, portanto, extremamente difícil de detectar com os telescópios comuns. E se o planeta 9, então, na verdade, fosse uma anã negra? O estádio final de uma anã branca que esfriou completamente ao longo de trilhões de anos de maneira natural, colocando em xeque nossa sabedoria convencional sobre a idade do universo, ou se foi esfriada de maneira artificial, sendo a prova concreta de civilizações avançadíssimas atuando sobre estrelas, aqui mesmo, no nosso sistema solar. Embora a física atual indique que o universo ainda não teve tempo suficiente para produzir uma anã negra natural, essa hipótese levantaria questões intrigantes. E se esse objeto tivesse se formado em outro universo? Ou se fosse introduzido artificialmente?
Seu campo gravitacional intenso, porém invisível, poderia explicar as perturbações nas órbitas desses objetos transneptunianos, desafiando nossas noções de tempo, origem e estrutura do nosso sistema solar. Essa é apenas uma das infinitas histórias e mistérios que o universo tem para compartilhar com aqueles com sensibilidade de ouvir. Por hoje ficamos por aqui. Gratidão pela oportunidade, que a verdadeira luz possa nos guiar e nos iluminar mais uma vez.